O que seria um gótico? Que tribo urbana é essa que circula típica pela cidade? Anjo negro, personalidade rara, que busca tão ousadamente luz na escuridão. A cena gótica, como é conhecida hoje, teve sua formação enquanto tribo urbana no final da década de 70, influenciada por bandas de rock que cantavam temas sombrios, a exemplo da depressão e do fascínio pela morte. No entanto, o gótico tem uma história muito mais ampla e complexa, a começar pelo significado do seu próprio nome. Originalmente, o termo gótico deriva do substantivo goths, que significa relativo aos godos. Trata-se de uma confederação de tribos germânicas, que após invadir o Império Romano no século III d.C., tornou-se o primeiro povo convertido à doutrina cristã. No entanto, o vocábulo gothic, em português gótico, só vai ter sua origem entre os séculos XII e XIV, período que corresponde à Idade Média. Nessa fase, o termo gótico passa a concentrar todo o fervor místico de uma época sangrenta da história, revelando através de sua principal estética, a arquitetura, toda a força e grandiosidade de Deus e da Igreja cristã. Entretanto, o vocábulo só passa a ser utilizado no período da Renascença, pelos humanistas italianos, que consideravam a Idade Média uma época bárbara e obscura. E como os godos eram os bárbaros mais conhecidos, o estilo passou a ser apelidado de gótico, que significa bárbaro por excelência, alcançando o sentido pejorativo e de profundo desprezo. Foi no século XIX, com a corrente literária romântica, trazendo de volta aos valores da Idade Média, que o gótico experimentou uma nova conotação. Através da segunda fase romântica, conhecida como o mal do século, escritores de variados países se especializavam no que ficou chamado de novela gótica. As temáticas dessas novelas eram geralmente sombrias, ambientadas em casarões abandonados e cemitérios, valorizando elementos como a vida noturna, a melancolia, o mistério e a morte. É nessa fase ultrarromântica que encontramos praticamente todos os elementos estéticos que vão influenciar a subcultura gótica do século seguinte. Além do campo literário, o gótico também alcança a sétima arte. É através do cinema que o estilo tem maior destaque no imaginário das pessoas, exclusivamente dos jovens. Isso vai contribuir decisivamente para o campo musical, o próximo passo da saga gótica. Fins de 70. Pela primeira vez é usado o termo gótico a um grupo musical. O pioneiro chama-se Joy Division, que evoca através de suas letras atmosferas sombrias e típicas de velhos filmes vampíricos, uma das especialidades do gótico no cinema. E com a difusão de bandas adeptas a um som arrastado e letras mórbidas, o que antes era apenas um estado de espírito torna-se uma forma de expressão. Um estilo de vida calcado no estereótipo marginal à sociedade. Mas ao mesmo tempo que se multiplicavam as bandas góticas, também crescia a indagação. O que seria um gótico? Roupas negras, crucifixo, rosto pálido, extrema admiração à noite, ao frio, à chuva, ao isolamento. O que seria um gótico? Não se trata de uma corrente literária, musical, ou mesmo uma forma vendável de pensamento. E o que se chama de tribo urbana nada mais é que um aglomerado de seres com gostos similares pelo desconhecido. Humanos que compartilham não só uma estética, mas um apego ao lado obscuro da existência, ao sobrenatural. O gótico, pela sua própria história, apresenta-se mais como um perfil psicológico exteriorizado de modo autêntico e talvez por isso mesmo atípico. Gótico é apenas o estilo. Você não se torna gótico, você nasce como um, apenas encontrando a arte na escuridão.